Deixa seu recadinho lá, tá bom? Aproveita pra olhar minhas últimas postagens. Ontem eu fiz uma postagem que foi tão fofa. Gente, meu Uma Deus. guirlanda. Você viu? Olha, eu Coisa sei mais que linda. vó é tudo boba, né? Outro dia uma mulher falou assim que a gente tem que tomar cuidado pra gente não ficar chata demais. Porque realmente a gente fica muito apaixonada, muito boba, né? Mas ai, gente, ele tá tão bonitinho. Ele falando, oi, amiguinhos. 2 anos, gente, 2 anos. Quem ele pensa que ele é? Querendo ser não, blogueiro? gente. Depois olha lá, Mas que as tá muito crianças fofinho. são muito espertas, né? Muito espertas, muito. Ah, e tem que amar mesmo, tem que sou babar. assim. Quanto mais amor, melhor, Né? gente. Agora, Para. sempre é com muita consciência de que os pais são os pais, né? Que a gente faz o nosso papel de avó. E cuidado com esse negócio de avó estraga, principalmente pensando em alimentação. Eu tô aqui Boa. com a chefe, que é nutricionista, que é a Malu Lobo, e ela pode me ajudar a falar sobre isso. A gente conversou hoje sobre dentes e tal. Gente, os pediatras falam, né? Nada de açúcar até pelo menos 2 anos de idade. Exatamente. Criancinha pequena tem cárie, muitas vezes, porque coloca açúcar até na mamadeira. Sim, ele toma refrigerante. Você sabe que hoje os estudos mostram pra gente que a alimentação da mãe, da gestante, já passa pro filho. Então, assim, o paladar da gente, a gente acaba desenvolvendo, né, gente, o nosso paladar. E o que acontece? A mãe, e depois, quando a criança nasce, principalmente criança de fórmula, porque tem mães que não conseguem realmente amamentar e são obrigadas. Essa criança de fórmula, ela acaba tendo um paladar já alterado, com açúcar, né, com gordura, porque o que traz a palatabilidade é o açúcar e a gordura, mas principalmente a gordura. Então, no leite materno, você tem todos os nutrientes e você acaba não tendo essa alteração de paladar. E quando a criança vai se desenvolvendo, quer dizer, quanto mais você usar temperos naturais, né, alimentos sem tantos aditivos químicos, quer dizer, melhor será. E essa criança não vai ter propensão a ficar obesa, a ter problemas de saúde, né? Então, sim, é fundamental. Não é brincadeira, não é besteira, não é amar você dar uma balinha para uma criança de menos de 2 anos, 3 anos. Gente, tem que cortar, tem que ensinar a comer direito, Exato. a desenvolver um paladar saudável. Isso é né? importante. Muito. Hoje, por exemplo, a gente vai aprender a fazer um pãozinho. Aí você fala, mas eu não vou fazer um pão assim pro meu neto. Olha, é costume, né? E esse pão você faz rapidinho, é pão no liquidificador. Eu sou formada em gastronomia, além de ter feito nutrição, também fiz gastronomia, né? E eu fiz todos os cursos de panificação que existem. Morro de preguiça de fazer pão. Só faço esse, porque ele é muito fácil. Ele não precisa ser sovado, ele é de liquidificador. E o que é mais legal dele, né? Ele não tem aditivo químico, ele não tem conservantes, ele não tem gomas, né? Ele é um pão que tem uma durabilidade menor, né? Porque ele é um pão totalmente natural, mas que você tem como você fatiar e congelar. E aí você vai usando. Perfeito. E fica muito mais barato, tá? Olha lá, vamos aprender então? Sim. É direto no liquidificador? Opa. Uma parte, né? Vamos lá. Bom, primeiro que é um pão mais proteico, tá? Então eu tô falando aqui, eu tô usando 3 ovos, porque geralmente pão, ele é feito com água, farinha, sal. Uhum. Essa é a receita de pão. Ou seja, nada de nutrientes, né? Exato, eu preciso combinar carboidrato, proteína e fibra, que é o que esse pão tem. Então eu tenho aqui, ou você vai usar 2 ovos jumbo ou 3 pequenos, o meu tá pequeno, eu coloquei 3, tá? Vou usar azeite ou você pode usar o óleo de canola, tá? Já, gente, o pessoal vai estar soltando aí a receita toda. Vou colocar um pouco de açúcar, tá? 1 colher de sopa, que é o quê? É o alimento do fermento, gente, né? Esse açúcar ele não vai interferir. Então, uma pessoa diabética pode e deve consumir esse pão, tá? Fermento, você pode usar ou o biológico, 15 gramas, ou o fermento seco, aquele de pão, são 5 gramas, tá? E aí eu vou bater essa misturinha agora. Ups, não, esqueci a água. Tararara. Tem a água, gente, tem a água. São 2 xícaras de água. Tá batendo os líquidos, né? Pra depois Exatamente, eu vou emulsionar eles. Em casa, quem tá em casa pode bater um pouquinho mais, tá, Cláudia? Porque eu preciso dissolver esse fermento, tá? Para poder ele agir melhor. Agora, gente, vamos lá. Olha que receita difícil, tá? Eu tenho aqui farinha de trigo integral, então esse pão tem glúten, né? O glúten, Cláudia, ele não é vilão. O glúten, gente, ele faz a estrutura do pão.
a gomosidade, né? Quando você pega e você fica aquele pão fofinho. Pensa no esqueleto de um prédio, sabe? É isso que o glúten faz. Ele dá essa estrutura, ele traz gomosidade, ele traz liga. Quando eu vou fazer um pão sem glúten, eu tenho que misturar outras farinhas. Senão fica seco, né? Exatamente. Quebra. E nem sempre fica saudável, porque você está usando só farinhas refinadas. Então tem que prestar atenção. Adorei isso. Nem sempre fica saudável. Não. Não é porque é sem glúten que é saudável. Exatamente. Muito pelo contrário. Às vezes só tem farinha refinada, então índice de carga glicêmica altíssimo. Estou usando importante aqui. a gente saber. E comer sem glúten é para quem tem intolerância celíaca, exato. Ou, por exemplo, para quem tem doença autoimune. Então, hipotiroidismo, deve evitar o consumo exagerado, vitiligo, deve evitar o consumo exagerado. Quem tem doença autoimune, é legal não consumir muito glúten. Por quê? Porque é uma proteína que pode causar uma piora do seu quadro. Mas não é retirar, é diminuir o consumo, tá? E quem não tem problema nenhum pode consumir normal. Eu estou usando aqui a farinha de trigo integral, estou usando farinha de aveia integral, tá? Que também é bem interessante por causa da beta-glucana. Vou colocar aqui sal. Eu preciso colocar sal porque o que acontece? Se eu não coloco sal no pão, o pão ele não para de crescer. Ele cresce e transborda. Então, o papel do pão é até para regular... Do sal, é até para equilibrar. É até para equilibrar, exato. O que é beta-glucana? É a fibra da aveia, que é excelente para o colesterol, né? Para quem tem colesterol alto, gente, é um santo remédio. Ó, misturei as duas farinhas, tá? Agora eu vou, sim, colocar os meus líquidos, que eu bati aqui para incorporar. Você vê que interessante? Às vezes você fala, eu como uma frutinha, coloca um pouquinho de aveia, você já está contribuindo aí para aquele Muito, total. Aliás, é obrigatório. Quem tem colesterol alto, a aveia é obrigatória. Sabia disso, minha amiga? Você que está aí assistindo o programa? Então, pois é, vamos colocar um pouquinho gente, todo dia na nossa alimentação. Ninguém pode xingar. Não sei se alguém pode chegar aqui perto. Quando você começa a mexer, você fala, gente, joguei os ingredientes fora. Vai dar errado. Parece que colocou um líquido demais, exatamente. Você vai falar, nossa, tá líquido né? demais. Exato. Essa massa, ela fica líquida, Cláudia. Tá vendo? Por isso que ela não precisa sovar. Gente, eu adoro esse pão. Adoro comida que fica pronta fácil, rápida. Eu vou experimentar fazer esse pão, porque eu tô imaginando ele quentinho, deve ficar bom demais, né? Fica uma delícia. Só não sei se eu tenho maturidade para esse pão quentinho, porque deve ser de querer comer sem parar. Então, mas sabe o que acontece? Esse pão ele é totalmente equilibrado. Eu tenho nesse pão não só carboidrato, eu já tenho a fibra, eu já tenho a proteína. Então, ele é um pão saudável que você pode consumir. Olha como é que a massa fica. Ó. Bem líquida mesmo. Bem líquida, parece uma massinha de panqueca até. Exatamente. E aí o que acontece? Para que eu possa ativar esse fermento, eu vou deixar ele 30 minutos descansando. E aí depois eu vou colocar numa forma já untada com óleo ou azeite, enfarinhada, que é para não grudar. E aí eu vou começar a colocar aqui. Tá. Quando você deixa ele descansar por esses 30 minutos, ele cresce e fica mais denso ou não? Ele continua líquido. Tá. Ele não vai ficar uma massa dura, tá, gente? Ele vai ficar líquido. Só que você vê a fermentação, porque o processo de fermentação no pão ele é muito importante. Porque ele vai trocar, né? Ele vai fazer com que esse pão respire e você tenha uma digestibilidade melhor. Né? Então, esse gás carbônico presente na fermentação vai fazer com que você consiga ter uma digestibilidade melhor. Por isso que os pães de fermentação natural são de melhor digestibilidade, porque você deixa um tempo maior de fermentação. Hoje, a gente fermenta pão, gente, em 30 minutos, mas o correto antigamente era você fermentar 24 horas, 48 horas, né? Então, isso é importante, o pão dá uma respirada. Aliás, esse é um assunto que a gente precisa trazer aqui qualquer hora, né? Sobre essa fermentação natural, sobre alimentos que tem aqueles, como que se fala? Antinutrientes também. Sim, o fator antinutricional existem também. Por que a gente tem que deixar o feijão de molho? Nossa, adoro essa pauta. Fator antinutricional, e é importante, viu? Porque tem muita gente que acaba errando e acaba tendo problema, às vezes, né? Fica mais empachado, com a barriga mais inchada, de bobeira, porque não faz o processo de cozimento correto. Qualquer hora a gente vai falar só sobre isso. Menina, e eu falo isso pro meu pai e pra minha mãe praticamente todo dia. Eu tenho que mandar pra eles, porque assim... Eles são teimosos. Ai, que teimosia, né? A mamãe tá me assistindo. Aí tem médicos que falam assim, não precisa. Tem uns, que eu vou lhe falar,
Que fala, não precisa, só se tomar muita água. De fato, você precisa tomar muita água, mas independente da creatina, a gente tem que tomar muita água. A creatina é um suplemento que ela vai ajudar na cognição, ela vai ajudar na saúde intestinal, ela ajuda na modulação da célula imune. Então, assim, a gente começa a ter, por exemplo, quem tem doença de Crohn, doenças inflamatórias do intestino, ela ajuda muito nessa resposta do sistema imune. Então, além de tudo, ela ajuda também na manutenção da massa muscular. Então, assim, a gente usa hoje como um suplemento que é realmente importante para quem está em casa. Não é só, tem que usar por usar. Não, existe muitos trabalhos hoje mostrando o quanto é benéfico. E eu uso todos os dias. Eu também uso todos os dias. Exato. O dosador e ponto. Exato, mistura com a água ou com... Eu dei um tempinho maior porque a Malu falou que deveria ficar 30 minutinhos descansando. A nossa não ficou 30 minutos descansando. Mas você vai ver que ela já está inchando, né? Você vai ver que ela já está crescendo um pouco. E aí ela começa a ficar meio como se ela tivesse espumosa, sabe assim? Tem gente que ligou a televisão agora, deixa eu explicar. Malu ensinou pra gente a fazer um pão, ó aqui, tá aqui atrás, pão integral de liquidificador. Clau, quero essa receita. Já está no nosso Instagram. Mas eu não uso o Instagram, tem no nosso canal do YouTube. Eu quero agora. Então vai lá, anota. 250 gramas de farinha integral, 250 gramas de farelo de aveia. 250 gramas de cada uma dessas. Farinha integral, farelo de aveia. 15 gramas de fermento biológico seco ou fresco? Fresco. E aí, se for o seco, 5 gramas. Tá. Que aí é o Isso, aquele que fica na geladeira, você vai usar 15 gramas. Se for aquele sequinho, você vai usar 5 gramas. Isso. 2 ovos grandes, inteiros ou 3 pequenos. Sim. Vai acrescentar uma colher de sopa de psyllium. Exato, mais fibras. Além da fibra do trigo integral e da farinha integral do farelo, vocês podem usar o psyllium também, que ajuda na gomosidade, né? Perfeito. Meia xícara de azeite, uma colherinha de sal marinho, uma colherinha de chá de açúcar demerara. A colherinha de sal é de café, é de sobremesa, bem pouquinho. Exato, é. A de açúcar é de chá. Sopa. Não, é de sopa. É de sopa? Aqui tá Isso. de chá. Tá. De sopa, é maior. 2 xícaras de água. Aí agora, pra finalizar... Eu vou deixar crescer, né? Aquilo que eu expliquei para vocês, o processo de fermentação é interessante por causa da nossa digestibilidade. E aí, por cima, eu vou usar um mix de sementes, que eu tenho aqui magnésio, eu tenho aqui triptofano, eu tenho boas gorduras, eu tenho mais fibras e fora que fica um pão lindo. E aí eu vou levar para assar, né? Forno, gente, é igual marido, cada um tem um, 30, 35 minutos aproximadamente, já tá legal para você poder retirar. Aí você faz aquele testinho, né, do palitinho para ver se tá tudo bem. E aí você já pode esperar esfriar para depois partir. E ele fica muito fofinho, gente. Perfeito. Eu vou experimentar agora, mas antes eu quero mostrar para você uma coisa. Olha aqui, segurão que segurou. Olha a coisa mais linda, o livro de receitas saudáveis, deliciosas e funcionais da chefe Malu Lobo. Gente, tem tanta receita boa aqui. Olha, doces e salgadas, né? Sim, sobremesas, molhos mais saudáveis, receitas para quem tem problema com ovo, receitas para quem tem... Como é que a gente compra esse livro? Tá no meu Instagram, gente. É só entrar pelo meu Instagram, NutriChef Malu Lobo, que aí você tem um link lá que você pode entrar. Tem muita receita boa, gostosa, de saladas, receitas fáceis pro dia a dia, né? E respeitando todo mundo, gente. É, porque a gente vai fazendo, que faltou ideia, vai olhando aqui, vai fazendo que é tudo testado e aprovado. Vamos ver se você vai aprovar. Você acha? O interessante desse pão foi o que eu te falei. Além dele ter proteína, fibras e um bom carboidrato, gente, ele também não tem aditivo químico. Então, é fundamental você ter um rótulo mais limpo. Eu vou comer ele purinho assim? Come pra você experimentar o sabor. Mas também eu coloquei uma pastinha que eu sou sua amiga. Não é saboroso? Gente, ele congela super bem esse pão. É molhadinho, não é ressecado não. Não, ele é fofinho. E ele congela bem, viu? Ó, tá vendo essa gomosidade? Muito legal. Quem quiser, gente, dá pra fazer esse pão sem glúten? Dá pra fazer esse pão sem glúten. Inclusive, aqui no meu livro tem receita de pão sem glúten, tá? Mas aí você vai trocar a farinha de trigo integral, você pode trocar pela farinha de grão de bico. Então, você faz uma mistura de farinha de grão de bico com farinha de aveia e aí você pode colocar ali também mais psyllium, porque aí o psyllium vai ajudar nessa gomosidade, né? Mas é isso, gente. Gente, NutriChef Malu Lobo, você pode agendar uma consulta no 11 7683 3512. Exatamente, lá no @NutriChef Malu Lobo, gente.